Vamos ficar em pé, irmão, vamos ler a palavra de Deus. No Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15. João, capítulo 15. Versículos 18 e 19. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Glória a Deus. Nós já estamos falando sobre este assunto já há alguns dias e queremos assim dar sequência, trazendo esta palavra sobre a relação que a igreja tem com o mundo e a relação do mundo com a igreja. A maneira como a igreja do Senhor tem sido, desde o princípio até agora, muitas vezes não compreendida por aqueles que estão lá fora. Muitas vezes não tem sido alcançada no seu projeto de evangelização, de missão, no sentido de buscar transformar vidas através do Evangelho. E toda vez que a igreja, de alguma maneira, o crente como pessoa ou a igreja como instituição, ela começa a ser aceita, aprovada pelo mundo, é porque alguma coisa está errada. Toda vez que o crente, pela sua maneira de ser, pela sua maneira de viver e pela sua fé que confessa, toda vez que o crente é aplaudido pelo mundo, é porque alguma coisa está errada na sua vida. Porque não há como crer no Jesus que nós cremos, servir o Deus que a igreja serve, colocar em prática aquilo que a Bíblia ensina, e o crente agradar o mundo. Não tem como. Por isso, esta impossibilidade precisa existir. A impossibilidade de que o crente venha agradar o mundo, porque não tem como. Não há como dizer que o certo é errado e que o errado é certo. Não há como contemporizar, não há como acomodar realidades que são contrárias à palavra de Deus e dizermos que tudo está bem quando não está. Não há como aceitar como verdade aquilo que não é. Não há como aceitar como correto aquilo que está errado. De maneira que isso choca as pessoas que estão lá fora. E isso gera conflito em primeiro lugar espiritual. E aí desemboca em conflitos relacionais. Mas a igreja que é amada pelo mundo, ela não é de Cristo. Não tem como ser. E a luta hoje, e a pressão hoje da sociedade, é que os religiosos, é que as igrejas aceitem a pressão que está lá fora para lançá-la como verdades para nós. E não há como. Não podemos dizer que o pecado deixou de ser pecado. E toda vez que a igreja confronta o pecado, se torna no instrumento
de confronto para aqueles que estão lá fora. Por isso diz a palavra: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Não há como pensar diferente disto. Quando a igreja, quando um crente começa a utilizar dos métodos, dos processos, da mentalidade, dos procedimentos do mundo, da sociedade, se torna igual. Já não há diferença. E quando não há mais diferença entre a igreja e o mundo não tem mais por que odiar esta igreja. Porque a igreja aceita tudo, o crente aceita tudo. Não, mas eu vivo uma vida assim. Não, mas não tem problema, está certo. Não, mas a minha vida não é correta. Não, mas não se preocupe não, está certo. Viva a sua vida assim mesmo, porque está tudo certo. Por que o mundo vai odiar uma pessoa que diz assim? Não vai. Mas se a pessoa disser: olhe, você está errado, a vida que você está levando não está correta, o que você está fazendo não está certo, isso é confrontar, isso é atrair perseguição sobre aqueles que falam contra o pecado e contra aquilo que o mundo pratica. Quanto mais nós nos aproximamos da verdade do Evangelho, mais começamos a receber sobre nós confrontações do inimigo. Pessoas vão se levantar em todas as áreas, seja na família, seja no trabalho, seja na rua onde mora, para confrontar você, porque você prega contra o pecado. Jesus diz em Lucas capítulo 6, versículo 26: ai de vós, quando todos os louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Quando aquele profeta chegava e dizia o outro: olha, nós só profetizamos bênção, e está tudo bem, olha, todo mundo fez festa lá, todo mundo preparou banquete. Quando tu fores falar, Micaías, fala bênção, não vai ser do contra não, porque todo mundo já falou a favor, e a gente sabe que tu és assim, meio ranzinza, mas desta vez, pelo menos, somente desta vez, fala coisa boa. Aí o profeta vai, talvez intimidado por aquilo, e diz: olha, coisa boa, coisa boa. Aí o homem disse assim: eu te peço em nome do Senhor que fale. Ele disse: olha, se é assim, eu digo, eu vejo o exército espalhado, eu vejo dificuldade, eu vejo luta, eu vejo aquilo. Aí o povo está vendo, ele só fala o contrário. Mas aquele que fala a verdade, aquele que fala a palavra de Deus, estará levando restauração e saúde para o povo. Não há nada que vença a verdade, porque a verdade está sobre todas as coisas. A palavra de Deus diz que a verdade liberta. Enquanto a pessoa está no pecado, está na mentira, está preso. A palavra de Deus diz: enquanto eu me calei, os meus ossos se secaram. A pessoa fica presa àquilo, mas quando fala a verdade, parece que sai o peso. Eu já não devo mais nada, eu já não tenho mais nada sobre mim, eu me livrei disto, e agora a verdade liberta, a verdade dá vida, a verdade faz a pessoa andar com a cabeça erguida, porque a verdade liberta. Então é isto que precisa existir na vida de cada crente e na vida da igreja. Se o mundo está louvando você, se alguém lá onde você anda diz assim: essa irmã aqui é tão legal,
Este irmão aqui é tão legal, é tão bonzinho esse irmão. Esse irmão não é feito os outros, não. Tem irmão que é chato, mas essa irmã é muito legal. Essa irmã é gente boa. Essa irmã não confronta nada. A gente pode andar do jeito que quiser andar, ela não diz nada. Boazinha ela. Que irmão legal. Que irmão bonzinho. Se o mundo está dizendo isso de você, é porque você não está sendo o crente que você precisa ser. Sim ou não? Estou exagerando? Não. Se eu vivo no lugar e as pessoas fazem o que quiserem fazer, e eu não disser nada, não advertir, não falar, não ensinar, não orientar, as pessoas vão dizer, mas que crente, tá, eu gostei desse crente. Ele não fica com essa chatice aí de querer pregar evangelho, não fica com essa chatice aí de que falar de Jesus, de céu. Eu estou vendo a hora ele tomar um negocinho com a gente. Se a gente insistir mais um pouco, ele experimenta. Não. Jesus chamou você para confrontar. Jesus chamou você para ser diferente. Não é ser arrogante com as pessoas. É ter a verdade com graça. É a verdade banhada de azeite. É chegar e dizer, olhe, você está assim, mas eu quero dizer para você que Deus tem coisa melhor para você. Você pode andar melhor do que isto. Você pode ser melhor do que isto. Você pode andar diferente disto. E a palavra de Deus que confronta estará trazendo restauração e vida nova e abrindo caminho para aquelas outras pessoas. Nós estamos vivendo o tempo em que as pessoas estão querendo ser politicamente corretas. Não vou falar não, que é para não atingir ninguém. Eu vou catar o versículo. Eu vou escolher a palavra que vou dizer. Eu vou dar um jeito aqui para não ser tão forte. Não. Muitas vezes a pessoa está precisando de uma palavra forte. As pessoas estão precisando da verdade do Evangelho nas suas vidas. Quando nós estamos indo na direção do Senhor e cumprindo a missão que Ele nos manda, certamente que nós vamos ser como a ponta de uma lança, a ponta de uma flecha. Mas aquele que é uma flecha na mão de Deus, estará fazendo uma obra para o Senhor. Paulo disse na sua expressão, nós somos blasfemados e rogamos, até o presente temos chegado a ser como lixo deste mundo e como a escória de todos. Está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4 e o versículo 13. O problema é que hoje as pessoas não querem mais se comprometer com Deus. Já alguns não querem mais se comprometer com a verdade do Evangelho. Já tinha alguns que não querem mais ter problema com ninguém. E eu quero levar a minha vida tranquila. Não quero problema. Eu quero entrar, quero sair. Se possível for, ninguém nem vai descobrir que eu sou crente. Eu vou andar como um agente da CIA, um agente da KGB, um agente especial que ninguém vai conhecer, que ninguém vai saber, porque eu não quero incomodar ninguém para ninguém me incomodar. Mas Deus não nos chamou para isto. Ele disse, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Não há como você querer ser bonzinho. Você precisa ser verdadeiro. Não é para você ser legal, é para você ser instrumento de Deus. Não há como você se esconder. Porque quando a gente se esconde, parece que a gente se envergonha daquilo que a gente é.
E a Bíblia diz: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, ele também terá a sua recompensa diante de Deus. Não há como, irmão, a gente se envergonhar daquilo que a gente é. Tem crente que tem vergonha de dizer que é crente. Tem crente que não tem coragem de dizer que é crente. Tem gente que não tem convicção daquilo que é. E isso é uma tragédia. Porque vive uma vida como se estivesse vivendo uma vida de subterfúgio, uma vida de aparência. Não, o Senhor nos chamou para confrontar. É preciso a gente compreender que a gente tem que escolher o lado. Que lado você escolhe? Aquela mulher estava vivendo em cima da muralha de Jericó. Ela olhou para dentro da cidade fortificada e olhou para o lado de fora e viu os espias e sabia que o exército de Deus viria, e ela teve que escolher: ou eu fico com aqueles que estão dentro da cidade, ou eu fico com aqueles que estão com o povo de Deus. É uma escolha. Ou você escolhe ficar do lado do Senhor, ou a sua casa cai. Você tem que escolher. Não há como ficar em cima do muro sem tomar decisão. Foi a única vez que alguém ficou em cima do muro e escapou. Mas não ficou em cima do muro sem tomar posição. Ficou em cima do muro, mas colocou lá o paninho dizendo: aqui tem escolha feita. Aqui tem escolha feita. Ou você escolhe o lado que vai ficar, ou com certeza a sua casa vai cair. E eu acredito que nenhum de nós vai querer que a casa caia. Nós queremos que a nossa casa esteja alicerçada na rocha. A nossa casa precisa ser colocada na rocha que é Cristo Jesus. Ou eu escolho a rocha, ou eu escolho a areia. Quem estiver na rocha, quando vier o vento, a chuva, a enxurrada, a água vem e a casa fica em pé. Não adianta agradar o mundo. Não adianta fazer o que o mundo quer. Não adianta querer viver como o mundo vive, porque a casa vai cair. Mas se você ficar na presença de Deus e servir a Deus e der testemunho do céu e tiver convicção de que serve o Senhor, venha o que vier, você vai ficar em pé. Aleluia. 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 Muitos hoje já não confrontam mais o pecado. Quantos movimentos aí fora, imorais, devassos, obscenos. Outros que na sua liderança ou na sua convicção de fé, parece que já quer ceder, já quer aceitar o pecado como algo natural. Porque já estão mortos. Não é questão humana, é questão espiritual. Não é questão natural, é questão sobrenatural. Não há como dizer que o certo está errado e o errado está certo. É preciso saber diferenciar o que é santo e o que é profano. É preciso isto. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 10: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Tem pessoas no mundo hoje que estão morrendo e dando suas vidas por amor ao Evangelho. Pessoas que estão sendo confrontadas, intimadas a negar o nome de Jesus. Tem hoje. Países em guerra no mundo. Guerras muitas vezes com implicações religiosas.
onde igrejas são queimadas, crentes são mortos, obreiros, pastores são assassinados para não negar a sua fé. Muitas vezes nós que estamos aqui não precisa de um revólver, de uma faca, de um balde de gasolina e de fogo para ser ateado para negar a Jesus. Não. Às vezes por uma palavra se nega, por uma atitude se nega, por um procedimento se nega, por uma fraqueza se nega. Mas o Senhor está nos chamando. Diga para a sua irmã, para o seu irmão que está do seu lado, o Senhor está te chamando a um compromisso maior com Ele. Aleluia. Aleluia. Se todo mundo lá na tua classe, no teu trabalho, está dizendo que você é um crente legal porque não prega evangelho, alguma coisa está errada com você. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Bem-aventurados sois vós quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão no céu. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Meus irmãos, meus irmãos, meus irmãos, é tempo de ter comprometimento com Deus. É tempo de assumir a verdade do Evangelho na vida. É tempo de assumir compromisso com Deus e dizer: eu sou um crente em Jesus, eu sou um crente em Jesus. É tempo, é tempo, é tempo, é tempo. A gente não pode ficar em cima da montanha, cocheando entre dois pensamentos, não. A gente precisa estar na decisão de que tem um altar que precisa ser consertado e que se colocar água em cima dele, sabe que vai orar e que o fogo vai descer e vai comer o holocausto e vai secar a água e que Deus no tempo certo vai mandar a chuva da banda do deserto, da banda do mar e vai vir chover sobre a terra e o povo vai gritar dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Precisamos ter esse comprometimento com Deus. Por que é que o mundo odeia, não aceita a igreja? Não. Por que é que o mundo hoje chama a igreja de fundamentalista? Por quê? Por que é que a igreja não faz mal a ninguém? Você não vê crente com arma, você não vê crente assaltando, você não vê crente embriagado atropelando ninguém na rua, você não vê crente tomando droga na esquina, você não vê crente fazendo coisas que não é para fazer. E por que é que o mundo odeia? Você, quando olha para a igreja, só vê a igreja no círculo de oração orando, no ponto de pregação dizendo que Jesus transforma e perdoa pecado. Você só vê o povo na escola dominical aprendendo a ser um bom crente, a respeitar as autoridades, a respeitar a sociedade. E por que é que o mundo odeia a igreja? Não é normal odiar quem só faz o bem. Não é normal. Mas por que o mundo odeia? João capítulo 15, nós lemos: se o mundo vos odeia,
Versículo 18. Sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Como pode alguém odiar Jesus? Porque Jesus veio para curar o cego. Jesus veio para libertar o oprimido. Jesus veio para curar o surdo. Jesus veio para trazer restauração àquela viúva que perdeu o filho. Ele ressuscitou o filho daquela viúva. Jesus entrou naquela porta chamada Formosa, debaixo do alpendre, no tanque de Betesda. E chegou lá, curou aquele paralítico que há 38 anos estava doente. E mesmo curando aquele homem que estava doente há 38 anos, se levantou gente irado contra Jesus. Por quê? Porque se odeia quem faz o bem. Aí Jesus diz: se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. A questão aqui não é natural, não é humana. Aqui a questão é sobrenatural, é espiritual. Jesus, ele era odiado por conta da missão que ele tinha. O que é que Satanás disse a ele? Vieste nos atormentar antes do tempo? A questão é espiritual, é sobrenatural. Porque quando Jesus chega, o inferno tem que recuar. Quando o crente chega no batente da porta de uma casa para pregar evangelho, o diabo treme lá dentro da casa. Porque ele sabe que um crente na porta de uma pessoa é porque certamente ele vai sair pela janela, pelo buraco da fechadura, por debaixo da brecha da porta, porque tem um crente na porta da casa. Aleluia. Aleluia. Um crente cheio do Espírito Santo de Deus que sai para evangelizar. Quando ele bate na porta da casa, que aquela pessoa abre a porta, o inimigo que estava trabalhando naquele lar, se pudesse, destruiria você, mas não pode. Não tenha medo não, porque não pode. Porque quem está com você? Quem está com você? A única alternativa que ele tem é pegar a troça dele, botar dentro do braço e dizer assim: eu vou para outro canto. Quando aquela pessoa diz assim: eu quero esse Jesus. Aleluia. Aleluia. Aquela casa escura começa a ter luz. Aquele ambiente pesado fica leve. Porque o evangelho é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. A missão da igreja é mais do que dizer para uma pessoa: Jesus te ama. É mais do que isso. A nossa mensagem não é de autoajuda. 5 pontos para você ficar bem. Não, não é esta a mensagem. A nossa mensagem não é psicológica. A nossa mensagem não é psicanalítica. A nossa mensagem é espiritual. A nossa mensagem é de evangelho. Aquilo que o psicólogo não pode fazer, o evangelho faz. Aquilo que o sociólogo não pode fazer, Jesus faz. Aquilo que a cadeia não pode fazer, o evangelho faz.
Tem gente livre dentro da prisão. Livre, porque já se encontrou com Jesus e foi perdoada por Jesus. Tem gente que era perigosa e que foi presa e que entrou numa penitenciária, mas chegou lá um irmão, uma irmãzinha, com a Bíblia na mão, uma literatura na outra, e disse assim: meu filho, eu quero falar de Jesus para você. E a pessoa dizer: não, minha irmã, não perca tempo comigo não. Olhe, não adianta você falar para mim não, que para mim, olhe, a senhora não conhece minha história, a senhora não sabe o que eu fiz. Não, peraí, mas escute um pouquinho. Olhe, é assim, é assim, é assim, é assim, é assim, é assim. Daqui a pouco o homem está chorando lá dentro da grade. Aleluia, aleluia. E está dizendo: tem esperança para mim, irmã? Tem esperança ainda para mim, irmão? E você usa a palavra de Deus que diz: há esperança para o teu futuro, diz o Senhor. Você pode ficar aqui dentro dessa grade quanto tempo for preciso, mas se você aceitar Jesus hoje e Jesus vier amanhã, essa prisão vai ficar vazia, porque Ele vai te levar também, Ele vai te levar também, Ele vai te levar também. Mas o grave, o que incomoda, não são as pessoas que reconhecem o seu erro, são aquelas que se acomodam no seu erro e ficam buscando autojustificação. Não precisa disso tudo. E quando você chega para levar a liberdade do Evangelho, ele diz: não, eu não quero ser preso. Hoje tem aqueles que dizem: eu não quero nem me batizar nas águas, porque eu não quero ter esse compromisso. Eu não quero me batizar nas águas, porque eu não quero compromisso não. Como se o compromisso dele ou dela com Deus dependesse de descer as águas do batismo. A questão aqui não é descer as águas do batismo, a questão aqui é se vai para o céu ou se vai para o inferno. Porque o que determina a nossa condição de compromisso com Deus não é o batismo. O batismo é um testemunho público da nossa fé, de que nós reconhecemos que temos uma nova vida com Cristo. Se eu não quero batismo em águas, é porque eu não tenho vida com Deus. Se eu não quero descer as águas do batismo, é porque eu não tenho compromisso com Deus. Não é para não ter, é porque já não tem. Porque quem tem compromisso com Deus deseja as coisas de Deus. Quem tem compromisso com Deus não deseja só descer as águas do batismo, não. Deseja ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. A questão é maior do que descer as águas do batismo. As águas do batismo, se você encara assim, encara como uma mera formalidade, como um rito religioso. E o batismo para nós não é um ritual religioso. O batismo em águas para a igreja é um testemunho público da sua fé, de que morreu para o mundo e agora vai ser sepultado nas águas como uma figura da morte e da ressurreição de Cristo. Quando você prega evangelho a uma pessoa assim, você está falando para pessoas que estão como que presas no seu pensamento, na sua ideia. E é como se você quisesse desejar separá-lo dos prazeres do mundo.
Tem pessoas, até crentes, não, eu sirvo a Deus assim, desta forma, e eu sou melhor do que muitos lá, hein? Porque eu sou sincero, eu sou sincera. São pessoas que se acham tão boas, que certamente vão para o céu. Que se acham tão interessantes e que podem pensar, eu nunca vou para eu ir para o inferno, vou nada, eu vivo bem. E parece que desfruta de uma paz, de uma tranquilidade. E quando você chega para dizer a esta pessoa que não é assim, é como Nicodemos que foi ter com Jesus de noite. Gente boa. Era gente boa ou não era? Da melhor qualidade. Fazia oração. Fazia ou não fazia? Fazia oração. Ajudava os pobres. Hein? Cornélio também. Aí quando chegou lá, disse, Senhor, sabemos que tu és de Deus, porque ninguém faz as coisas que tu fazes. Ora, encheu a bola. Tome elogio em cima de Jesus. Eu quero ser amigo deste homem. Eu quero me dar bem com ele. Aí Jesus olha dentro do olho dele e diz assim, necessário te é nascer de novo. Foi um choque. Um homem bom, religioso, que admirava, chamou de mestre, elogiou. É feito uma pessoa chegar para você, ô irmã, você é tão linda, você é gente boa, olha, você é gente fina, que irmã legal você é. Aí você olha para ela assim, minha filha, agora se você quiser morar no céu comigo, vai ter que aceitar Jesus como Salvador. Me diga se isso não é um balde de água fria, é ou não? Isso é confrontar a pessoa ou não? A pessoa olha assim, é um choque. Mas rapaz, eu elogiando essa mulher, ela vem me dizer um desaforo desse. Jesus começa a história, eu porventura vou entrar no ventre da minha mãe de novo? Não, o que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. É esta mensagem que precisa ter na nossa boca. Jesus não negociou o discurso. Ele poderia ter dito, isso aí é um principal da sinagoga, sabe de uma coisa, eu quero ser amigo desse homem, eu não quero problema com ele, eu já tenho um problema com tanta gente, é fariseu, é saduceu, é escriba, é publicano, é tanta gente por aí, e esse homem vem ter comigo de noite aqui. Eu vou dar um jeito aqui de uma palavra aqui que não ofenda esse homem. Aí Jesus disse, olha, você tem que nascer de novo. Ou você nasce de novo, ou você vai para o inferno. O que nós precisamos, meus amados irmãos, é desestabilizar aquela falsa segurança que muitas vezes as pessoas têm. Muitas vezes as pessoas estão dizendo, não, eu sou justo, eu sou justa. E você chega e diz a palavra de Deus em Isaías 64:6, que todos nós somos como o imundo, e toda a nossa justiça como o trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Isso é um choque ou não? Mas é preciso
muitas vezes levar esta palavra. E a pessoa que escuta isso não vai entender como algo suave, não. A pessoa vai ver você como alguém que vai mexer com você. Eu não estou entendendo isso. Como é isso aí? Como Nicodemos disse, como é esse negócio? E você vai explicar, e você vai dizer, e você vai mostrar. Sabe por quê, irmãos? Porque aos olhos dela, é como se você estivesse tirando aquela pessoa de um ambiente de calmaria em que ela se encontra. Por que que a mídia hoje está dando tanta ênfase ao Rock in Rio? Quantas pessoas lá, durante esta semana, foram mortas, violentadas? Quantos jovens entraram nas drogas, influenciados por esse movimento durante esses dias? E ao invés de ter uma palavra de confronto contra isto, dizendo isso está errado porque está produzindo coisas ruins, não, pelo contrário, a mídia está a todo vapor dizendo é coisa boa, é coisa boa, é coisa boa, é coisa boa. Se a igreja faz um evento para pregar evangelho, se lá precisa de polícia, não é por causa dos crentes, é por causa de outros de fora que podem vir criar problema. Mas nós reunimos nos 80 anos da igreja 30 mil pessoas lá no Arruda e não teve uma briga dentro do ginásio. Não teve uma denúncia de nada errado, 30 mil pessoas e não teve nada. Não teve uma ação da polícia para dizer assim, a polícia foi ali separar a briga do crente. Não teve. Mas o mundo olha para nós e diz, esse negócio aí não presta. Mas está lá o Rock in Rio. Gente drogada, embriagada, ferida, machucada, morta. E a mídia está dizendo, é bom, é bom, é bom. Isso aqui é bom. Uma pessoa que está ali nunca vai querer ouvir que está errada, não. Uma pessoa que muitas vezes está na balada da noite. E hoje já tem alguns crentes mais frágeis que inventam suas próprias baladas particulares. O seu próprio forró particular, o seu próprio São João particular. Vá dizer para ele que está errado. Que nada. Vá dizer a uma pessoa que está envolvida em relacionamentos indecentes, mundanos. Ela não quer ouvir de você que ela está errada. Mas o anjo um dia se encontrou com Jacó no Val de Jaboque, agarrou com ele. E Jacó dizendo, eu quero a tua bênção. Quer? Como é o teu nome? Porque tem muita gente que anda nesses lugares e só quer a bênção, mas não quer dizer quem é. Como é o teu nome? E o nome fala do nosso caráter. O nome fala da nossa vida. O nome fala da nossa identidade. Ou a gente tem coragem de dizer a Deus quem a gente é, ou não será abençoada por Deus. Jacó nunca poderia se encontrar com Esaú. Mas quando Jacó passou a ser chamado de Israel, Israel poderia se encontrar com Esaú. Há pessoas que querem viver um evangelho de conveniência. Há pessoas que acham que estão bem somente porque vão para o culto.
Eu vou lá para o culto. E eu estou bem assim. Cria o seu próprio conceito de evangelho e o seu próprio conceito de Cristo. O Cristo da Bíblia é muito rígido para estas pessoas. Então eu crio a minha própria maneira de ver, de enxergar o evangelho. E quando você chega para esta pessoa e diz: olha, meu, não tem jeito. Ou você se arrepende, ou você muda a sua vida, ou você está perdida, ou você está perdido. A vida que a pessoa vive aos seus próprios olhos fora do evangelho, ainda que pense ser boa, mas é como o trapo. Quando você encontra uma pessoa assim e chega falando do sangue de Jesus, até arrepia. Porque quando você chega pregando e dizendo e mostrando, você chega dizendo, Hebreus capítulo 9, versículo 22, que quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento não há remissão de pecado. Não há perdão por mudança pessoal automática, só há perdão pelo sangue de Jesus. Eu não tenho uma vida transformada porque eu melhoro, eu vou fazer terapia para melhorar. Não resolve. A terapia pode até mudar o seu humor, o seu comportamento até certo sentido. Pode fazer você uma pessoa mais inteirada com as outras pessoas, melhor relacionada com as outras pessoas. Agora o céu não é isto. Porque se o céu fosse terapia, todo psicólogo ia morar no céu. Porque ninguém trabalha mais terapia do que psicólogo. Mas se psicólogo precisa aceitar Jesus para morar no céu, é porque a terapia não resolve o problema do homem. O que resolve o problema do homem é o novo nascimento. Tem que nascer de novo. O que resolve o problema do homem é ser separado do mundo. Ou eu vivo o mundo, ou eu vivo Deus. Ou eu vivo aquilo que Deus tem para mim, ou eu vivo aquilo que o mundo tem para mim. Malaquias 3:18 diz: então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio. Tem diferença. Entre o que serve a Deus e o que não serve. Interessante que Jesus não chamou a gente para ser açúcar. Chamou? Vocês são açúcar. Chamou? Vocês são doces. Foi assim? Disse o quê? Vocês são sal. Sal. E sal, na vida de quem não tem Deus, aumenta a pressão. É ou não? Quando o sal bate, a pressão sobe logo. É. E quando a pressão sobe, se a pessoa aceita Jesus e vira sal, acaba a pressão na hora. Enquanto um crente está na pressão, em relação às coisas do mundo, é porque ele não é sal, ele está recebendo sal. E quando você está recebendo sal, a pressão sobe. A pressão sobe. E a pessoa não se sente bem, porque a pressão subiu. Não é melhor se render?
Diga assim: é melhor se render, irmão. É melhor assumir logo o papel de ser sal. Porque se você virar sal diante de Deus, você não vai ter mais pressão. Mas quando a gente não é sal, tudo que bate na gente arde. Porque a gente não é sal.